Prezadas e prezados, vamos às aulas de administração do Chateau número 136. Então, estão preparados? Eu já conversei com vocês nessa disciplina Teoria das Organizações, que é a segunda disciplina que nós estamos ministrando e que trata de um breve resumo da história da administração. Eu já falei de várias escolas da administração. Eu falei da escola da administração científica do Taylor e do Ford. Eu falei sobre a escola clássica do Fayol. Eu falei sobre os autores transitivos de administração, que são a Mary Parker Follett, o Chester Barnard, o Ordway Ted, o Hugo Mustenberg, né? Falei para você sobre a escola das relações humanas, né? Do George Elton Mayo e da experiência de Hawthorne. Também conversei com vocês, né, sobre a escola comportamental ou behaviorista, né, que tem vários autores, tem o Abraham Maslow, tem o Frederick Herzberg, tem o Douglas MacGregor, tem o William Alt, né, tem o Francis Likert, tem o Herbert Simon, tem o Chris Argyris, né. Falei do desenvolvimento organizacional ou DO, né, que você tem lá o Lawrence e o Lorsch, você tem o Kurt Lewin, né? Depois falei com vocês sobre a teoria da burocracia, né? A recuperação dos trabalhos do Max Weber, né? O Robert Merton, o Warren Bennis, né? Falei da teoria estruturalista, né? As bases do antropólogo Claude Lévi-Strauss, né? Falei sobre o Amitai Etzioni, falei sobre o Peter Blanc e o Richard Scott, né? Depois a gente falou sobre a escola neoclássica do Peter Drucker, né? O celebrado Peter Drucker, né? Falamos sobre a teoria matemática, né? A importância da matemática na administração sem citar algum autor específico. E agora nós vamos falar sobre a teoria dos sistemas, né? Mas antes, gente, que eu prossiga, por gentileza, like aí no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe, né? Bom, a teoria dos sistemas, ela parte de um princípio que é muito importante, que é o quê? O que é um sistema? Um sistema é um conjunto ou um todo unitário formado por partes interdependentes e interagentes. Essa é uma definição oficial, né? Então prestem atenção. Partes interdependentes e interagentes, elas funcionam em função do todo, né? Então entenda o seguinte, gente, o que é o todo? É a organização, né? O que são as partes, né? São os departamentos, né? Marketing, finanças, recursos humanos, operações e tal. Então essas partes, né, elas são interdependentes e interagentes e elas funcionam em função do todo. Ou seja, os departamentos, né, eles têm que interagir entre si e uns dependem dos outros, né, para que o todo, ou seja, a organização seja cada vez melhor, né? E o que importa é a parte. A parte importa, é claro, mas o que importa mais é o todo, ou seja, a organização inteira, tá? É importante salientar isso porque na prática a gente vê algo bem diferente disso e muito equivocado. A gente vê, por exemplo, que as áreas, uma organização industrial, por exemplo, as áreas de produção e de marketing, elas deveriam trabalhar em conjunto, né? São interdependentes e interagentes, né? Mas não só não trabalham em conjunto, como inclusive a rivalidade entre elas, né? E se há rivalidade, perde-se sinergia, né? Ao contrário, tem que se construir sinergia. Para construir sinergia, precisa que as partes elas interajam entre si. Mas o que você tem de organização em que cada parte faz o seu e não quer saber do trabalho da outra parte é muito grande. E aí a outra parte que recebe o trabalho daquela parte anterior recebe mal feito, recebe mal posicionado. Por quê? Porque não interagiram, porque não se comunicaram, né? Então, a ideia de sistema basicamente é isso. Cada parte vai fazer o seu, mas não sozinha, interagindo com as outras partes para poder fazer
o que é melhor para as outras partes e, sobretudo, o que é melhor para a organização inteira, tá? Eu tive um professor na faculdade chamado Luiz Eduardo Pote Carvalho Silva, né? O cara era genial, já é falecido, né? O cara era genial, era maluco, mas era genial, né? E ele sempre dizia uma coisa que ficou muito claro. O que adianta você ter um departamento de marketing que ganha grandes prêmios publicitários e tudo isso, se o marketing ele não entende os interesses gerais da organização? Adiantou de alguma coisa? Adiantou ganhar prêmio? Não, não adiantou. O marketing ele tem que fazer uma política que seja elencada do que a organização como um todo definiu. Existe um nome para isso, o que a organização como um todo definiu. Chama-se estratégia, né? Então, o conceito de estratégia a gente ainda vai falar muito sobre ele nas aulas, né? Por hora entendo, a gente tem que ter uma visão do todo, a gente tem que ter uma visão global, a gente tem que ter uma visão holística, ou seja, entender a empresa como um todo para depois pensar o que cada parte, que são os departamentos, vai fazer para que esse todo tenha melhor resultado. Bom, gente, então foi isso. Essa foi a aula número 136 das aulas de administração do Chateau, né? Estamos falando da segunda disciplina, a teoria das organizações, né? E falamos aqui sobre uma introdução à teoria dos sistemas, né? Gente, eu sou Luiz Felipe Chateaubriand, também conhecido como Chateau, né? Eu agradeço, né, pela assistência, muito obrigado a todas, muito obrigado a todos. E se vocês puderem, deem uma olhada na descrição desse vídeo.